que é saúde? Conforme os dicionários mais antigos, saúde é não ser doente, é não ter nenhuma doença. Mas também é a garantia de que o poder público vai prestar atendimento a casos doentes. Então, ser feliz é não ser doente. Ou, se alguma coisa de ruim acontecer, teremos lá o Estado para prestar atendimento e, consequentemente, viveremos em segurança. Será que é isso? Apenas isso? Para mim, ter saúde é ter escolha, é ter liberdade. Porque andando por aqui hoje, as pessoas que me olharam com um olhar um pouco de estranhamento, talvez pelo mau gosto do avental, para quem tinha um microfone que denunciava que ia falar, ou então, quem sabe, pensando, ela não tinha outra roupa. Na verdade, eu queria muito me sentir como a minha amiga nos últimos dias de vida, que morreu semana passada, se sentiu usando esse avental de doente. Só que eu não consegui, mesmo desfilando entre vocês todos aqui, porque eu estou bem, eu me sinto bem, e eu tenho liberdade. E mesmo tenho uma roupa por trás que não vai deixar minha bunda de fora, que esse avental, normalmente, é o que acontece com ele, quando a gente usa no hospital. Essa escolha é uma escolha que nos garante liberdade, que quem está doente não tem. Mas faremos aqui entre nós um acordo semântico do que, afinal, é ser doente. Dadas as várias hipóteses que essa expressão, que é uma expressão polissêmica, traduz, é preciso que a gente, aqui, fique para nós a definição de que ser doente pode ser o acometimento de uma síndrome rara, de uma doença catastrófica, como é o câncer, mas também de uma doença infecto, como é a dengue. A dengue, que no Paraguai tem o mesmo nome, e que, através de um telefonema, recebi a notícia de que meu filho, mãe, eu tenho dengue. E eu fiquei pensando, será que o mosquito do Paraguai é igual ao nosso? Será que o sintoma é o mesmo? E fiquei muito feliz quando eu soube que ele tinha cometido de dengue, que era uma notícia péssima, uma doença séria, mas que lá, em Assunção, havia um hospital especificamente vocacionado para doenças dessa natureza, chamadas doenças tropicais. Se não se deu conta da prevenção, que era a primeira fonte de garantia e de segurança que nós tínhamos, de que o Estado tomará conta da sua parte para que isso não aconteça, ao menos se tem a segunda parte, que é ele ter um aparato suficiente para que, ainda que depois de 4, 5 horas de espera, se dê o atendimento de um soro que é fundamental para que a pessoa não venha a óbito. Então, além da perspectiva individual da roupa, da escolha ou do que é uma doença, nós também temos a perspectiva do ponto de vista do Estado. Afinal, nós temos a garantia ou não de que esse Estado nos socorrerá. Se em algum momento de nossa vida ficaremos doentes, e sabemos disso, e mesmo que não acometidos de doenças sérias, percorreremos hospitais, laboratórios e nos transformaremos em pessoas idênticas com essas roupinhas não tão bonitas, o certo é que a saúde, de uma certa forma, passa pela perspectiva de que o Estado terá recursos para aplicá-los em saúde. Então, numa perspectiva econômica, essa segurança só é dada à sociedade a partir do quanto de capital, de quanto investimento nós tenhamos em área de saúde. No Brasil, nós temos o SUS. O Sistema Único de Saúde brasileiro é considerado, o número de população, o maior do mundo. Ele contém em si os ditames constitucionais baseados em 2 ideias fundamentais, uma de integralidade e uma de universalidade. Integralidade significa que o atendimento à saúde, qualquer que seja ela, de exames a internações, será feito por todos os entes da federação, União, Estado, município. Universalidade a todos. Então,
por todos e a todos. Isso é o que preconiza a nossa Constituição. Para tanto, a Constituição garantiu ao cidadão que ele tivesse a prestação de serviços estatal. No entanto, evidentemente que isso tem um custo. E o custo do direito é o que estamos a discutir aqui. Se nós temos direitos pela Constituição Cidadã, como o Estado arcará com toda a gama de serviços que a população brasileira precisa? Ao percorrermos os hospitais, percebemos que isso não acontece. E a Constituição Cidadã aplica-se, de uma certa forma, a quem tem menos, porque quem tem mais procura um plano de saúde. Fiquemos nela. Esse dever prestacional é fundado, portanto, na ideia ou de um Estado social ou de um Estado mínimo. Estado social é aquele que preconiza o atendimento da sociedade, da população, a partir de linhas de ação e de gestão pública que sejam capazes de conferir ao cidadão não só a segurança, mas também o atendimento. Que esse atendimento seja eficaz e que o hospital, embora simples, seja capaz de ter gás, equipamentos e médicos. Ou então nós estamos falando do Estado mínimo, onde cada um terá um atendimento mínimo indispensável para não morrer e que cada um deverá tomar conta de si mesmo, contratando, então, um plano de saúde, se puder. O SUS tem atendimento a 180 milhões de pessoas. E, no último balanço anual, atendeu 2 bilhões e 600 mil atendimentos entre consultas, internações, raio-x. Esse número estratosférico confere ao Ministério da Saúde o maior orçamento que a pasta e a esplanada dos ministérios têm. É o maior recurso público em um único orçamento. No entanto, isso não é a garantia para nós de absolutamente nada. Nós, brasileiros, estamos acostumados a conceber o Estado como ineficiente e ineficaz. Portanto, mesmo com todo esse dinheiro, a saúde no Brasil vai muito mal. O Estado brasileiro é doente. Para quem é doente, ainda, dentro dessa classificação entre doentes e saudáveis, uma outra concepção possível, então, a partir desse raciocínio, de que doentes podem ser classificados entre os que têm dinheiro, recurso, e os que não têm. Para os que não têm recursos, ou têm poucos recursos, ou não têm nenhum, o sistema universal garante atendimento. Pelo menos é isso que a Constituição estabelece. Para os que têm algum recurso e conseguem pagar uma mensalidade por mês, há o plano de saúde. E assim, concebemos o nosso atendimento de saúde a partir dessas premissas do maior sonho da população brasileira, a não ser a casa própria, que é ter um plano de saúde. Então, diferentemente do que disse no começo, a garantia de saúde não passa pelo entendimento de que o Estado fará políticas públicas, que saneamento básico não será um problema para nós. A garantia é de que possamos, de alguma forma, ganhar algum dinheiro para comprar um plano de saúde que atenda aquilo que o Estado não nos dá. E aí, é interessante esse sistema complexo brasileiro, porque do mesmo modo como nós temos dinheiro privado aplicado no privado e o público no público, nós também temos o contrário. E esses dois mundos se interligam justamente por recursos, por dinheiro. Vejam que quando a pessoa contrata um plano de saúde e paga por mês e tem direito, portanto, àquilo que o contrato lhe confere, por vezes, aquela operadora de plano, aquela seguradora, não lhe dá aquilo que ele precisa, o que o médico receitou. E ele recorre ao Poder Judiciário, Poder Público, para que o Poder Judiciário diga que aquele contrato deve ser coberto pelo plano de saúde. E aí está lá o Judiciário, sem nenhum juízo de valor de certo ou errado aqui, fique bem claro, está lá o Judiciário fazendo justiça social, aquela que a Constituição garantiu, mas que o Estado brasileiro não consegue conferir com recursos públicos. O recurso privado vem em socorro do cidadão, mesmo que o seu contrato não lhe garanta isso. De outro modo, se esse segurado do plano de saúde for atropelado aqui na rua, espero que aqui não aconteça, e que seja socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, ele será atendido pelo Sistema Único de Saúde, que se ressarcirá depois por aquilo que o plano dele deveria cobrir e que, por emergência, não cobriu. Então, o dinheiro privado também vem para o público. De outro modo,
hospitais privados são custeados pela União e pelos estados, então, e pelos municípios. Então, é dinheiro público custeando serviços privados. E a realidade escancara ainda mais quando nós frequentamos hospitais para visitar alguém ou por mesmo porque estamos doentes. Mesmo ilegal, a separação em alas dos hospitais é muito nítida e demonstra, mais uma vez, que doentes não são só doentes. Doentes são doentes com recursos ou sem, com dinheiro ou sem. É muito comum hospitais inteiros terem alas únicas e exclusivamente que atendem particulares, chamadas ala VIP, hospitais que atendem num outro andar ou num outro prédio o plano de saúde, e um outro prédio ou um outro andar com os beneficiários do Sistema Único. Por vezes, até o médico que passa pelas alas é o mesmo. O tipo de atendimento, muito parecido. Mas o recurso que vem por trás disso é extremamente diferenciado, garantindo uma distinção que aquela analogia é bem presente entre a praça e o jardim. Para aqueles que estão na praça, há que se ter mais tempo, há que se ter paciência, há que ser mais simples, com menos conforto, talvez algum atendimento menos presente. Para aqueles que estão no jardim, há o conforto, há o café, há outra porta de entrada, há uma espera menos representativa. Será que, efetivamente, os custos são compatíveis? Fico pensando se aquilo que se paga pelo plano de saúde deve ser realmente para custear esse tipo de solução, de mais conforto, de menos espera, de mais um café e talvez alguém que possa lhe dar um pouco mais de atenção? Esses dois mundos, da praça e do jardim, para mim, soam e sempre soaram, desde que comecei a estudar isso, muito inadmissíveis, ou pelo menos cuja luta tem que ser para diminuir essa distinção. Então, se nós temos recursos públicos aplicados no serviço privado, se nós temos dinheiro privado de operadoras de plano, de bancos, de seguradora, devolvendo para o poder público, por que não integrarmos esses dois mundos? De que forma nós podemos aproximar as pessoas que são atendidas em hospitais, laboratórios, postos de saúde, com um atendimento que tenha fundamento no indivíduo? Então, se eu comecei falando do indivíduo, passei pelo Estado, porque, afinal de contas, é o Estado que garante a ele a segurança, estou retornando a ele para entendê-lo como a razão de ser, tanto do Estado quanto dos operadores de plano de saúde. É certo que, para os executivos de grandes contratados, o lucro é fundamental para manter a rigidez do sistema. E a grande ameaça é que, se operadoras quebrarem, não tiverem, o que vai fazer com essas pessoas no SUS? Penso que a solução não é essa. Nem imaginar que não há, porque a opção a gente precisa ter. Nem imaginar que há o lucro desmedido em torno de um bem que é coletivo. Qual a solução? Eu não venho aqui para propor soluções e nem para criticar o sistema, mas para dizer a vocês que a reflexão deve passar pela proximidade do jardim e da praça. Que a praça seja mais acolhedora e que o jardim seja menos excludente. Muito obrigada.